Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e agora eu vou resolver a questão 7 do vestibular de inverno da UEM do ano de 2018. Acompanhe a leitura. Considerando no plano cartesiano a reta R, que contém os pontos P1, 1 e menos 2, e Q, 5 e 6, e sendo R o ponto de coordenadas 4 e menos 1, assinale o que for correto. Pessoal, antes de começar a dizer o que é correto aqui nos itens 1, 2, 4, 8 e 16, eu vou marcar esses pontos e passar a reta R, tá? Acompanhe aí de novo. Considerando no plano cartesiano a reta R, que contém os pontos P, 1 e menos 2, então 1 para x, menos 2 para y, 1 para x, menos 2 para y, meu ponto vai ficar aqui. Esse aqui é o ponto P. Beleza. E o ponto Q, 5 para x, 6 para y, 5 para x, 6 para y, vai ficar lá em cima. Aquele é o ponto... Opa! Aquele é o ponto Q. Beleza, pessoal? E agora eu vou passar uma reta aqui, ó. Primeiro eu vou passar um segmento de reta saindo de um ponto até o outro. Ficou feio. Deixa eu melhorar isso. Isso, daqui até lá. E agora eu vou continuar aqui, ó. Perfeito. Então, aqui, ó, para cima eu não vou continuar. Aqui eu tenho a minha reta R, vou batizar ela aqui e colocar aqui embaixo. Reta R, que passa pelos pontos P e Q. E agora, sendo R o ponto de coordenadas 4 para x menos 1 para y, 4 para x menos 1 para y, então vai ser esse ponto aqui. Eu vou batizar ele de R, tá aqui, R. Assinale o que for correto. Pessoal, o desenho está pronto. Eu só vou deixar os pontos aqui, ó, todos eles em vermelho, para ficar bem destacado e fácil para a gente visualizar. E aqui também. Perfeito. E agora, vamos ler lá o que ele pede. Item 01. A distância do ponto R até o ponto P é igual a 3 raiz de 2 unidades? Pessoal, para isso, você tem que lembrar da fórmula que calcula a distância entre dois pontos. A fórmula que calcula a distância entre dois pontos, eu vou escrever aqui, ó. Se eu tivesse um ponto chamado de A, então seria assim, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B seria igual, abre uma raiz quadrada grande, tá? Aí aqui seria x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. E a raiz vem até aqui. Então, essa aqui é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Aqui eu estou dando o nome de ponto A e ponto B. Mas agora, depois, na hora que eu for resolver, eu vou trazer com R e P. Então, eu vou pegar essa fórmula agora e vou colocar com a linguagem de R e P. Então, aqui ficaria assim, ó, a distância do ponto R até o ponto P é igual a x de P menos x de R elevado ao quadrado, somado com y de P menos y de R ao quadrado. Lembrando que a ordem que você coloca isso não faz diferença. O que você não pode é alternar a ordem. Por exemplo, se aqui você começou com x de P, aqui você tem que começar com y de P. Beleza? E aí vamos continuar aqui, ó. A distância do ponto R até o ponto P é igual. O x do ponto P, o meu ponto P está aqui, ó, o x é 1. Então, aqui ficaria 1 menos o x do ponto R. O ponto R está aqui e o x dele é 4. Dentro de um parênteses, mais o y do ponto P. Y do ponto P é menos 2. Menos o y de R. O y de R, ó, é menos 1. Só que o menos 1 com esse menos aqui vai virar mais 1 ao quadrado. Lembrando que fica tudo isso dentro de uma raiz. Pessoal, agora eu vou fazer todas as contas já de cabeça, tá? Então, eu tenho que a distância do ponto R até o ponto P
é dada por 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, 9. Então, memoriza que aqui deu 9, beleza? Aí, aqui, eu vou colocar pequenininho aqui só para a gente lembrar. 9. Mais menos 2 somado com 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Então, aqui deu 1. 9 mais 1, 10. Então, eu tenho que a minha resposta final é raiz de 10. E se você tentar fatorar o 10, ó, vou fatorar aqui no cantinho, 10. Dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Como todos os itens vão ter de expoente 1, tanto 2 como 5, ninguém sai da raiz. Então, a minha resposta final é a própria raiz de 10. E aqui ele fala que é 3 raiz de 2. Então, isso aqui é falso. Beleza? Falso. Vamos para o item 2. O ponto Q está mais próximo de R do que de P. Ó, o ponto Q está mais próximo do ponto R, mais próximo de R, aqui, do que de P. Se a gente olhar aqui pelo desenho, a impressão que a gente tem é que sim, né? Que o ponto Q está muito mais perto de R do que do próprio P. Mas será que a gente não precisa calcular essa distância para ver? Então, só para desencargo de consciência, eu vou calcular essa distância. Só que agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para você ver como é que eu faria, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Essa distância, tá vendo? Ó, eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Fechei um triângulo retângulo com o ângulo aqui, ó. Aí, o que que eu sei? Eu sei que esse cateto aqui, ó, esse mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mede 7 unidades. Deixa eu escrever com a caneta para ficar melhor a leitura. 7 unidades. E esse cateto aqui mede 1. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, então eu vou ter assim, ó, eu vou chamar isso aqui, que é a distância de Q até R, ó, eu vou chamar de D. Beleza? Então, eu vou ter que D ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu tenho que a distância é igual a 7 ao quadrado, 49, 1 ao quadrado é 1. 49 mais 1, 50. Então, aqui seria a raiz quadrada de 50. Fatorando 50, eu vou ter 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Aí, aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 2. O 5, como tem expoente 2, cancela o expoente, ele sai da raiz. O 2 fica preso. Então, aqui eu tenho que a distância é raiz de 50, que é 5 raiz de 2. Veja que em um, eu resolvi pela fórmula da distância entre dois pontos. E no outro, eu resolvi usando o teorema de Pitágoras. Perfeito? Aí ele pergunta lá, ó, o ponto Q está mais próximo de R do que de P? Então, nós já calculamos essa distância, de Q até R. Agora, eu vou calcular a distância de Q até P. Veja que, de novo, eu vou formar um triângulo aqui, para não usar a fórmula da distância entre dois pontos. E nós estamos vendo que esse triângulo ficou muito maior, né? Então, sim, a distância é maior. Mas vamos calcular. Aqui ficaria assim, ó. Esse cateto agora ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tudo isso aqui ia medir 8. Vou escrever aqui. E o outro, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, usando Pitágoras novamente, eu teria essa distância aqui que eu vou chamar de D'. D'. Isso aí ficaria assim, ó, D' ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D' é igual a 8 ao quadrado, 64, 4 ao quadrado, 16, 64 com 16, 80, o 2 vai em forma de raiz de 80. E é claro que a raiz de 80 é maior que a raiz de 50, beleza? Vamos fatorar o 80 aqui, só para deixar tudo no mesmo padrão.
80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Aí aqui teria 2 ao quadrado vezes 5. Esse carinha sai da raiz, esse também sai. 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 5. Então, aqui seria d' é igual a 4 raiz de 5. Beleza? Então, a distância de Q até P é maior que a distância de Q até R. Só que eu não lembro o que ele falou. O ponto Q está mais próximo de R do que P? Sim, verdade. Próximo. Gente, ó. Existe uma reta S no plano cartesiano contendo o ponto P, de modo que todo ponto pertencente a S está mais próximo de P do que de R. Pessoal, vou ler de novo. Ó. Existe uma reta S no plano cartesiano contendo o ponto P, então uma reta que passa por P, de modo que todo ponto que pertence a essa reta S está mais próximo do ponto P do que de R. Gente, ó, acompanha o que eu vou fazer. Eu vou passar um segmento de reta de P até R, certo? Passei um segmento ali. Agora eu vou passar aqui, ó, uma reta por P que faz ângulo de 90 graus com esse segmento PR. Ângulo de 90 graus. Então, a minha reta vai ser alguma coisa assim, ó. Deixa eu melhorar ela agora. Pessoal, essa reta que eu criei, chamada de reta S, qualquer ponto que você pegar nela, esse ponto está mais perto de P do que de R. É só você garantir que aqui faz ângulo de 90 graus. Por quê? Porque se você pegar um ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de X. Veja que a hora que você ligar o X com o R, você vai formar um triângulo retângulo, ó. E a distância de X até R é a hipotenusa, que é maior que de X até P, que é um cateto. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é maior que o cateto. E não importa o ponto que você pegar, ó, se você pegar outra aqui e trazer aqui, ó, você forma outro triângulo retângulo. E, novamente, a distância desse ponto x', que pertence a S, até o ponto R é a hipotenusa de um triângulo retângulo, então ela é maior que a distância x', que é um cateto. Aí ele pergunta, existe uma reta S? Existe. Qual reta que é? Essa que faz ângulo de 90 graus com o segmento PR. Então, isso aqui é verdade. Beleza? Pessoal, o meu desenho está ficando muito bagunçado. Talvez eu precise fazer um novo desenho para entender isso aí. Mas vamos continuar. 8. A equação y igual a 2x menos 4 é uma equação da reta R? Pessoal, só lembrando, ó, vou fazer de verde aqui. Lembra do ponto P e do ponto Q? Nós temos uma reta que passa por Q e P, e para essa reta nós demos o nome de reta R. E ele quer saber se essa equação aqui, ó, y igual a 2x menos 4, é a equação daquilo ali. Bem, eu vou resolver isso aí usando o coeficiente angular. O que nós temos? Nós temos que o coeficiente angular de uma reta é dada por A igual a y. Eu vou chamar assim, ó, vou pegar aqui os pontos. Y de Q menos y de P dividido pelo x de P menos o x de... Oh, desculpa, eu fiz errado. O x de Q menos o x de P. Agora, vamos substituir para achar o coeficiente angular. Agora, vamos substituir o y de Q. O y de Q é 6, menos da fórmula, o y de P. O y de P é menos 2. Com esse menos, vai virar mais 2. Beleza. X de Q? X do ponto Q é 5, menos da fórmula, o x do ponto P. X do ponto P é 1. Quase que eu ia fazendo errado.
Então, aqui, 6 mais 2, 8. 5 tira 1, 4. 8 dividido por 4, 2. Então, pessoal, eu acabei de descobrir o coeficiente angular da reta, que é 2. Aí, a minha reta é do tipo assim, ó, y igual a x mais b. Lembra lá da função afim? Só que o a eu acabei de achar e vale 2. Então, eu tenho que y é igual a 2x mais b. Agora, é só substituir um desses pontos, qualquer um deles. Eu vou escolher o ponto Q. No ponto Q, o x é 5 e o y é 6. Então, 5 entra no lugar do x, 6 entra no lugar do y. Fazendo aqui, ó. Então, vai ficar 6 igual a 2 vezes 5 mais b. 6 é igual a 2 vezes 5, 10 mais b. Vou passar o 10 para o outro lado e vou isolar o b. Com isso, eu tenho que b é igual a 6 menos 10. b igual a menos 4. A minha equação da reta, que é do tipo y igual a x mais b, agora pode ser escrito como y igual, no lugar do a, o 2 que eu achei, que é o coeficiente angular, e no lugar do b, menos 4, que é o que ele fala. Beleza? Então, esse item aqui é verdadeiro. Pessoal, existe um jeito de você fazer essa conferência mais rápido. Eu só não quis fazer para relembrar como achar a equação da reta. Você pode substituir os pontos aqui, ó. Por exemplo, você coloca 1 no lugar do x. Aí fica 2 vezes 1, 2. 2 menos 4 dá menos 2. Opa! Deu certo, menos 2. Coloco 5 no lugar do x. 2 vezes 5, 10. 10 tira 4, 6. Bateu. Se nos dois casos derem certo, é porque essa aqui é a equação da reta. Só que eu não quis perder a oportunidade de lembrar isso, tá? Mas você poderia simplesmente substituir o x e ver se você encontraria o y. Perfeito? Último item, item 16. O ponto 3 e menos 3 pertence à parábola de foco R e diretriz R? Pessoal, vou marcar o ponto aqui. 3 para x, menos 3 para y. Então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3 para x, menos 3. Seria aqui, ó. Esse ponto, tá? E aí, ele pergunta o quê? Ó, se o ponto P 3 e menos 3 pertence à parábola de foco R. Gente, ó, vou fazer para não misturar muito laranjado. Acho que é essa cor aqui, ó. Ó. Veja, esse aqui, ó, é o foco R. Lembra desse ponto que nós chamamos ele de R? Ele vai ser chamado foco. Perfeito? E aí, a reta diretriz é a reta R, que é essa reta que nós já temos aqui, ó. Perfeito? Eu vou fazer um desenho aqui fora agora para você entender melhor, ó. Se você tiver um ponto aqui, que você chamou de foco da parábola, e você tiver uma reta aqui embaixo, que você chamou de diretriz, D, qual é a definição de parábola? Parábola é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à mesma distância de F e D. Por exemplo, se você tiver aqui a parábola, ó, qualquer ponto que você pegar nela teria que estar à mesma distância do foco até a diretriz. Não importa onde você pegasse o ponto, o foco tem que estar à mesma distância da diretriz. É claro que o meu desenho aqui aleatório não vai dar certo, mas se você pegar um ponto aqui, calcular a distância desse ponto até o foco e desse ponto até a diretriz, se a distância for igual, então o ponto pertence à parábola. Beleza? Como é que seria a minha parábola aqui, então? Ó, eu tenho aqui o foco, que é dado como nome R. Eu tenho aqui a minha reta diretriz. E agora eu vou engrossar um pouco a caneta aqui. E a minha parábola, gente, seria alguma coisa assim, ó. Agora vai bagunçar tudo ali, hein? Tá? Aí a pergunta que ele está fazendo para a gente é se o ponto 3 para x e menos 3 para y, ó, eu vou marcar aqui, ó, que seria esse ponto aqui, ó, né?
se esse ponto aqui está à mesma distância, tanto do foco, que é batizado de R, como da reta diretriz. Então, eu tenho que verificar se a distância entre R e a reta é a mesma. Primeiro, eu vou calcular a distância entre o ponto e R. Então, marquem, ó, distância entre o ponto, que eu vou chamar de ponto K. Distância entre K até R. Beleza? Vamos lá usar aquela fórmula da distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Quem é o x do ponto? O x do ponto é 3. Quem é o x do R? O x do R é 4. Então, vai ser 3 menos 4. 3 menos 4 ao quadrado, somado com... Quem é o y do ponto? O y é menos 3. Quem é o y do R? O R é menos 1. Menos 3... menos 1, só que daí tem um menos da fórmula, vira mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que a distância do ponto K até o ponto R é igual. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, memoriza que aqui deu 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, essa distância aqui deu raiz de 5, beleza? Pessoal, então nós temos aqui que a distância deu raiz de 5. A distância entre o ponto e o foco, raiz de 5. Agora eu quero ver a distância entre o ponto e a reta diretriz. Agora eu tenho que usar a fórmula para calcular a distância entre ponto e reta. Então, seria assim, ó, a distância entre o ponto K e a reta R é dada por AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse C aqui, ó, então, ó, vem aqui dessa equação. Tá vendo que aqui eu tenho a equação da reta? A equação da reta, vou escrever ela aqui, ó. Y igual a 2x menos 4. Ela está em sua forma reduzida. Eu vou escrever ela da forma geral. Vou passar o y para o lado de cá e eu vou ter 2x menos y menos 4 igual a 0. Agora, ela está escrita na sua forma de equação geral, que seria assim, ó, ax mais by mais c igual a 0. Com isso, nós temos que o A vale 2 e o B vale menos 1, enquanto que o C vale menos 4. Então, o A vale 2. Vou trocar aqui, ó, tá? Então, aqui vai ficar que a distância de Q até R é igual. O A vale 2, vezes. O x0 é o x do ponto. Qual é o x do ponto que nós estamos testando? 3. Mais o B. O B vale menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1 vezes o y0. O y0 é menos 3. Mais o C. O C nós vimos aqui que vale menos 4. Então, deixa aqui menos 4. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A elevado ao quadrado. Como A é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai dar 4 mais B ao quadrado. O B é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Beleza, pessoal? Essa conta aqui, ó, por falta de espaço, eu vou terminar aqui em cima, tá? Então, vamos lá, ó, distância 2 vezes 3, 6. Então, aqui deu 6, memorizem aí. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 3 com esse 6, 9. 9 tira 4, 5. Então, deu 5 dividido pela raiz de 5. Racionalizando isso aí, raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Aí, nós vamos ter, em cima, 5 raiz de 5,
Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. Cancela, cancela, o que sobrou? Raiz de 5. Ou seja, a distância do ponto K até a reta é raiz de 5, assim como a distância do ponto K até o foco é raiz de 5. E pela definição de parábola, o que a parábola fala? A parábola fala que a parábola é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à mesma distância do foco e da reta diretriz. Como a definição está satisfeita, esse item é verdadeiro. Então, nós temos que o 8 é verdadeiro, o 16 é verdadeiro. Somando isso, nós temos 8 com 2, 10, 10 com 4, 14, com 16, 30. E agora vamos lá no gabarito ver se isso é verdade. Pessoal, está aqui, questão 7, gabarito 30, itens 2, 4, 8 e 16. Então, exercício correto. Desculpe um pouco pela bagunça que ficou a resolução lá, mas os exercícios da UEM a gente tem que se adaptando. É pouco espaço para muita conta. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!